para tratarmos aqui, Bispo Ricardo? Sem dúvida, um assunto muito sério, importante e de interesse comum a todas as pessoas, sejam pais, avós, tios, o próprio jovem, o adolescente, o adulto, aquele que está em fase de formação. E nós sabemos, Bispo Carlinhos, que isso é um próprio princípio até bíblico. O povo sem conhecimento, ele perece. E há um interesse contrário de algumas pessoas, vamos dizer assim, de que as pessoas elas se mantenham, vamos dizer, analfabetas. E por quê? A falta de conhecimento impede o desenvolvimento, a pessoa se tornar um ser pensante e tomar boas escolhas na sua vida e literalmente ser massa de manobra na mão de pessoas. E quando nós falamos sobre esse assunto que as notícias nos entristecem, as notícias que você acabou de ler, nós vamos ler outras aqui sobre os índices que nós temos falando de Brasil, o ranking, a posição que o Brasil ocupa, e essa notícia que você trouxe, Bispo Carlinhos, sobre o investimento na educação no país que vem caindo. Nós vamos até levantar aqui a quantidade de valores, qual é o valor investido no Brasil em educação, mas com certeza não deve ser um bom número comparado com outros países mais desenvolvidos. E quando nós falamos sobre a responsabilização, eu acredito que é um mix, porque tem também, Bispo Carlinhos, muitos pais que eles acabam o quê? Terceirizando a formação da criança. Não, a responsabilidade da educação não é minha, é da escola. Então, pega a criança, coloca na escola e fala, então, olha, vocês cuidem, eduquem e formem o meu filho. Só que há um mix, porque são deveres diferentes e complementares ao mesmo tempo. Por um lado, a escola, eu entendo que ela precisa trazer uma formação curricular para a criança e que vai se desenvolvendo. Agora, o papel da família na formação, ele é insubstituível. Insubstituível. Boa colocação. Do caráter. Vale lembrar que até os primeiros 7 anos de idade é formada a personalidade da criança. E isso cabe o quê? Aos pais, formando com exemplo, educando, trazendo boas referências. Então, quando nós vemos famílias desestruturadas e não investindo dentro de casa, no quesito formação, não incentiva a leitura, não trabalha a formação dos filhos. E aí, por outro lado, vemos nas escolas uma péssima formação, uma qualidade muito ruim e um investimento baixo. O que isso vai acontecer? Vai trazendo uma geração de adultos no futuro que vai comprometendo o futuro da nossa nação. Então é um assunto bem complexo, Bispo Carlinhos. Inclusive incapazes de ocupar posições estratégicas com boa posição profissional, bom salário. Você sabe que existem inúmeras, a gente pode puxar esses dados aí, vagas de emprego para que a pessoa empreenda e ganhe muito dinheiro. Essas vagas não são ocupadas por falta de recurso humano preparado, pronto para fazer isso. Qual que é a raiz disso? Qual que é a origem disso? A origem disso, infelizmente, é a questão da formação que o nosso país enfrenta. E o que realmente é ruim é que os índices, quando a gente é terceiro em algo, por exemplo, de algumas notícias que a gente prometeu que vai passar, diz aqui uma das matérias que o Brasil é o terceiro país com menor investimento por aluno. Sim. Porque tem todos os tipos de base de dados de pesquisas. Sim. Outra notícia diz que o Brasil não atinge metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. De quando é essa notícia? De agora. Do mês de agosto. Básica. De agosto. Entendeu? Quer dizer, não estamos falando de notícia de 20, 30 anos atrás. Não é notícia de agora. O Brasil fica estagnado na qualidade de ensino e longe da maioria das metas. É o que está dizendo aqui as matérias dos principais sites agora, agosto, setembro, julho. Não é matéria de 10 anos, não é matéria da pandemia, você entende?